Eu tinha 40 anos quando percebi que estava dobrando os joelhos toda manhã para caber num espaço que nunca tinha sido feito para mim. Não foi uma briga, não foi um choro de madrugada, não foi uma frase dita com crueldade. Foi uma quinta-feira comum, às 7 da manhã, quando entrei na cozinha para fazer café e encontrei minha sogra sentada à mesa olhando para mim com aquela expressão que eu já conhecia de cor, aquela expressão de quem está avaliando um móvel que foi colocado no lugar errado. Ela não disse nada, só olhou, e eu me desviei, peguei a xícara menor, a que eu tinha aprendido que era minha, e fiz o café em silêncio, sem ligar o rádio, sem abrir a janela, sem ocupar mais espaço do que o estritamente necessário. E foi nesse silêncio que algo dentro de mim disse, com uma clareza que me surpreendeu pela calma: já está na hora. Mas para você entender como cheguei até essa cozinha, preciso voltar 6 anos. Preciso voltar para a mulher de 34 anos que eu era quando conheci meu marido numa reunião de trabalho em Ribeirão Preto, numa tarde de outubro que cheirava a chuva chegando. Eu era técnica de enfermagem numa clínica particular no centro da cidade. Trabalhava há 10 anos no mesmo lugar. Tinha o meu apartamento de 2 quartos no bairro Ipiranga, pequeno mas meu, com as coisas no lugar que eu queria, o travesseiro do lado que eu escolhi, o tapete da cor que me agradava. Meu marido era contador numa empresa de logística, 31 anos, filho único, morava com os pais numa casa espaçosa no bairro Jardim Paulista. Me contou isso no nosso segundo encontro, com a naturalidade de quem explica uma situação temporária, que qualquer pessoa de bom senso compreenderia. O pai tinha tido um problema cardíaco 2 anos antes, a mãe não trabalhava, ele preferia estar por perto para ajudar. Responsabilidade, pensei, cuidado com a família. Pensei que tinha encontrado um homem diferente. Minha sogra, nos primeiros meses, era exatamente a mulher que eu precisava acreditar que ela era. Me recebia com abraço, perguntava sobre meu dia, dizia que era bom seu filho ter encontrado uma mulher com profissão séria, com cabeça no lugar. Às vezes me chamava de filha quando eu chegava. Fazia questão de me servir primeiro na mesa. Tinha um sorriso fácil, daqueles que não deixam dúvida, e eu aceitei aquele sorriso como verdade porque queria que fosse verdade. A primeira coisa que notei, e que escolhi ignorar, foi a questão da casa. Quando começamos a falar em casamento, meu marido trouxe a proposta com uma voz calma, como quem está apresentando uma solução óbvia. Os pais precisavam de apoio, a casa era grande. O que eu pagava de aluguel a gente poderia guardar para comprar algo próprio em 2, 3 anos no máximo. Temporário. Sempre temporário. Eu fiz a conta que não devia ter feito, a conta emocional. Amor mais tempo, mais paciência, mais resultado. Vendi meus móveis, doei o tapete, peguei as caixas e me mudei para o quarto que minha sogra tinha preparado para nós, sem me perguntar nada, com as paredes na cor que ela escolheu e as cortinas que ela achou adequadas. Levei comigo 3 plantas que cultivava desde a época do apartamento. Uma samambaia, um cacto pequeno e uma orquídea lilás que minha mãe tinha me dado quando completei 30 anos, num vaso branco de cerâmica que eu mesma tinha pintado com um pincel fino numa tarde de domingo. Coloquei as 3 no peitoril da janela do quarto, que tinha sol da manhã. Na semana seguinte, a orquídea tinha sido removida do peitoril e estava sobre a cômoda, no canto, sem sol. Perguntei para minha sogra o que tinha acontecido. Ela disse que a janela aberta com planta deixava entrar inseto e que o marido dela tinha rinite. Guardei a orquídea na sombra e não disse mais nada. Mas guardei aquilo também, sem saber ainda que estava começando uma coleção. A casa tinha uma lógica própria, não escrita em lugar nenhum, mas absolutamente presente em cada cômodo. O banheiro da manhã era do meu sogro primeiro, depois da minha sogra, depois meu marido, e eu por último, sempre com a sensação de estar usando um espaço que me tolerava. A TV da sala ficava no canal de notícias da tarde porque minha sogra gostava, e se eu mudasse para qualquer outra coisa quando ela não estava na sala, ela voltava, via o canal diferente e mudava de volta sem comentar. Era uma linguagem de recados sem palavras, e eu aprendi a ler essa linguagem muito mais rápido do que eu queria. O meu sogro era um homem quieto, daqueles que parecem ausentes, mas estão absorvendo tudo. Depois do problema cardíaco, tinha se aposentado cedo e passava os dias sentado na varanda ou na frente da televisão. Não era cruel, não era grosseiro, era
simplesmente presente. Uma presença constante que lembrava que aquele era o território dele. Quando eu chegava do trabalho e cumprimentava, ele respondia com um aceno de cabeça. Quando eu tentava conversar, respondia em monossílabos. Não era má vontade, era indiferença, que às vezes dói mais. O que me foi consumindo devagar, imperceptivelmente, como a ferrugem que você não vê se formando, foi a gestão da minha própria vida dentro daquela casa. No segundo ano, minha sogra começou a comentar sobre os horários que eu chegava. Não de forma agressiva, sempre com uma preocupação embutida. Que bom que você chegou, eu já estava ficando com um pensamento ruim que soava como carinho, mas que tinha o peso de um registro. Comecei a mandar mensagem avisando quando saía mais tarde. Não porque ela pediu, mas porque o silêncio dela quando eu chegava sem avisar era mais pesado do que o trabalho de mandar a mensagem. No terceiro ano, ela começou a ter dores. Não uma doença diagnosticada, não algo que os médicos conseguissem nomear com precisão, mas dores que apareciam nas horas certas. Dor nas costas quando eu planejava sair com amigas no fim de semana. Dor de cabeça quando meu marido e eu tentávamos organizar uma viagem. Pressão alta quando havia alguma tensão na casa, sempre tão convenientemente timed, que eu comecei a perceber o padrão antes mesmo de conseguir admitir o que o padrão significava. Meu marido corria, eu ficava. Era a geometria daquele casamento. Sei que você pode estar pensando o que eu mesma pensei durante anos. Por que ficou? É a pergunta mais fácil de fazer de fora e a mais difícil de responder de dentro. Fiquei porque amava meu marido, e quando você ama alguém de verdade, você passa anos separando a pessoa do ambiente, dizendo para si mesma que se as circunstâncias fossem diferentes, a história seria diferente. Fiquei porque tinha medo de ser a mulher que destruiu uma família, de carregar esse peso numa cidade onde as pessoas se conhecem, onde comentários viajam rápido e os julgamentos chegam antes da explicação. Fiquei porque me adaptar é o que a gente aprende a fazer, e a adaptação acontece tão gradualmente que você não percebe que foi moldada até tentar voltar à forma original e descobrir que não sabe mais qual era. No quarto ano, algo mudou. Minha sogra foi ao médico e voltou com um laudo de pressão limítrofe e colesterol ligeiramente alterado. Nada grave, nada que exigisse tratamento além de dieta e caminhada leve. Mas o laudo entrou na casa como se fosse um diagnóstico de algo muito mais sério. Ela passou a se referir à própria saúde em tom de advertência, com aquela leveza de quem não está pedindo nada, mas está deixando claro que qualquer coisa pode acontecer. Meu marido dobrou a atenção. Eu me tornei, nesse processo, a cuidadora secundária, a que precisava estar disponível porque e se acontecesse alguma coisa quando ele não estivesse. Foi nesse período que comecei a trabalhar mais. Peguei plantões extras na clínica, me inscrevi num curso de qualificação em procedimentos estéticos que acontecia às quartas à noite e nos sábados de manhã. Disse para meu marido que era desenvolvimento profissional, que ia abrir novas possibilidades de renda, que fazia sentido investir nisso. Ele concordou sem entusiasmo, mas concordou, e eu fui. Toda quarta, todo sábado por 8 meses. E nessas horas fora daquela casa eu respirava de uma forma diferente, como se os pulmões lembrassem que tinham um tamanho maior do que o espaço que vinham ocupando. Terminei o curso. Comecei a atender clientes particulares em domicílio aos fins de semana, uma base pequena que foi crescendo por indicação. Não falei sobre isso em casa com detalhes. Dizia que era um trabalho extra na área que ajudava financeiramente. Minha sogra perguntou uma vez, com o tom de quem tem curiosidade mas está controlando o quanto demonstra, se aquele trabalho não era cansativo demais para quem já trabalhava a semana toda. Disse que estava bem. Ela inclinou a cabeça levemente para o lado, como sempre fazia quando discordava de algo, mas escolhia não dizer, e mudou de assunto. O dinheiro que eu ganhava com os atendimentos particulares eu não misturava com nada. Abri uma conta separada no banco, uma que meu marido não sabia que existia, não por desonestidade, mas porque eu precisava de um espaço que fosse completamente meu, onde eu pudesse olhar para um número e saber que aquele número era meu, construído com as minhas mãos, sem passar pela conta conjunta que ele administrava e da qual eu recebia relatórios quando ele achava necessário me atualizar.
Nessa conta separada, eu depositava cada real que entrava dos atendimentos e não tocava. A cena que mudou tudo aconteceu no 5º ano, num domingo de almoço de família. A cunhada do meu marido tinha vindo visitar com o marido e os 2 filhos, uma visita que acontecia 3 ou 4 vezes por ano e que eu encarava com a preparação mental de quem sabe que vai precisar de reserva. A cunhada era simpática comigo de uma forma que nunca soou completamente genuína. Aquela simpatia de superfície que não desce mais fundo porque não tem interesse em chegar lá. Estávamos à mesa, o almoço estava bom, a conversa estava indo para vários lados, quando o marido da cunhada fez uma pergunta sobre planos futuros, se a gente pensava em comprar algo próprio, já que o mercado estava interessante. Meu marido começou a responder, mas minha sogra o interrompeu com uma naturalidade absoluta, como quem retoma a palavra porque tem mais a dizer sobre o assunto. Ela disse que por enquanto estava tudo bem assim, que a casa era grande, que ela e o marido não eram de incomodar ninguém. E então, olhando para a cunhada com um sorriso tranquilo, como quem está comentando sobre o clima lá fora, ela disse: "E a Débora se acostumou bem aqui, né? Ela é uma pessoa que não complica, não fica fazendo exigência, aceita as coisas como são. Débora, esse é o meu nome." E eu ouvi aquelas palavras e senti alguma coisa ir para um lugar muito quieto dentro de mim, um lugar de onde não voltaria igual. Não foi raiva imediata, foi reconhecimento. A confirmação clara, dita em voz alta na frente de 4 pessoas, do que eu representava naquela casa. Não era membro da família, era uma pessoa que não complicava, uma conveniência silenciosa que aprendeu a não criar atrito. Meu marido estava sentado ao meu lado. Ouvi as palavras da mãe, olhei para ele e vi que ele estava olhando para o prato. Pegou o garfo, cortou um pedaço de carne, colocou na boca, não disse nada, não disse nada. Naquela noite, depois que todos dormiram, eu fui até o banheiro, fechei a porta com cuidado, sentei na borda da banheira e fiquei um tempo no silêncio. Depois tirei o celular do bolso do pijama, abri o aplicativo da conta separada e olhei para o saldo. Era uma quantia que me surpreendeu pela grandeza. Não porque eu não soubesse que estava guardando, mas porque quando você deposita aos poucos, com disciplina, sem se permitir gastar, sem se permitir usar como desculpa para algo que você quer, o número cresce de uma forma que você não acompanha mês a mês. Quando olha de verdade, o número te olha de volta com uma seriedade que você respeita. Fechei o aplicativo. Deitei de volta. Mas alguma coisa tinha se deslocado dentro de mim naquela noite, como uma peça de mobília que foi empurrada 3 centímetros e não volta mais para o lugar exato que estava. Nos meses seguintes comecei a pesquisar, não com urgência, com método. Fui a visitas de imóveis nos horários que eu já saía para os atendimentos, então ninguém notou mudança de rotina. Queria um espaço comercial, não grande, algo onde eu pudesse atender clientes com estrutura própria, onde eu pudesse eventualmente ter mais uma profissional trabalhando comigo, onde o negócio crescesse de forma sustentada. Visitei 4 lugares que não fechavam. Um tinha reforma demais para o que eu podia investir, outro era bem localizado, mas o condomínio era proibitivo, o terceiro tinha o tamanho certo, mas a estrutura elétrica era precária. O quarto, numa rua calma no bairro Sumarezinho, era uma sala térrea com banheiro privativo, uma pequena recepção separada do espaço de atendimento por uma divisória de vidro fosco, janela para a rua, estacionamento na esquina. O proprietário estava vendendo porque ia se mudar para outra cidade. O preço era direto, sem intermediário, e quando fiz as contas da minha conta separada, coube, com reserva para reforma e para 6 meses de operação sem depender de nenhuma receita nova. Não contei para meu marido, não ainda. Precisava entender primeiro o que ia acontecer com o casamento. Uma parte de mim ainda guardava a esperança de que quando eu tivesse o imóvel, quando eu pudesse propor que saíssemos daquela casa e começássemos de fato uma vida nossa, ele escolheria isso. Escolheria a gente. Mas eu tinha aprendido, naqueles 5 anos, a não colocar meu futuro na conta da escolha de outra pessoa. Consultei uma advogada que uma colega de trabalho recomendou, especialista em direito de família. A conversa durou quase 2 horas e me deixou mais informada do que eu queria ser sobre algumas coisas, mas informada é melhor do que surpresa.
Entendi o que era meu, o que entrava no regime de comunhão que tínhamos, o que eu precisava garantir antes de qualquer movimentação. O imóvel comercial, comprado com dinheiro que eu tinha antes e durante o casamento, mas que não havia sido declarado como patrimônio comum, tinha uma situação que precisava ser tratada com cuidado. Minha advogada me orientou sobre como documentar corretamente, o que assinar, o que guardar. Segui cada orientação. Assinei a escritura numa terça-feira de manhã, durante o horário de almoço, no cartório que ficava a 15 minutos da clínica onde eu trabalhava. Saí do cartório com o documento na bolsa, entrei numa lanchonete na esquina, pedi um suco de laranja e uma coxinha, sentei numa mesa de canto e fiquei olhando para a rua por uns 10 minutos, sem pensar em nada de específico, só olhando. Havia um casal de idosos passando na calçada de mãos dadas, devagar. Uma criança puxando uma mochila grande demais para o tamanho dela. Um cachorro dormindo na sombra de uma árvore com uma calma que me pareceu sábia. Dentro da minha bolsa havia um documento que dizia que aquele espaço era meu, sem herança de ninguém, sem história anterior que eu tivesse que respeitar, sem regras não escritas que eu precisasse aprender para não errar. Era meu. Terminei o suco, voltei para o trabalho. A reforma do espaço levou 3 semanas. Uma profissional de interiores que atendia clientes da clínica onde eu trabalhava me ajudou a pensar o projeto, de forma enxuta, só o necessário. Paredes em cinza muito claro, uma faixa de azulejo artesanal nas cores que eu escolhi, iluminação quente, 2 pias de aço com espelhos grandes, a recepção com uma poltrona e uma mesinha, onde eu coloquei uma planta, uma orquídea. Não a da minha mãe. Essa estava ainda guardada num canto com pouco sol. Uma nova, em vaso novo, no lugar que eu escolhi para ela. Passei a ir ao espaço toda terça e quinta ao final do expediente, supervisionando o andamento. Num desses dias, a reforma estava praticamente concluída. Entrei sozinha, passei pelos cômodos no silêncio do final do dia, passei a mão na parede que ainda cheirava a tinta. Fiquei parada no espaço de atendimento, onde eu tinha planejado colocar minha maca e meu equipamento. Olhei para a janela que dava para a rua e deixei a tarde entrar pela vidraça. O sol de abril, aquele sol já menos agressivo que o do verão, fez um retângulo dourado no chão de porcelanato. Fiquei parada naquele retângulo. Pensei na orquídea que tinha saído da janela do quarto. Pensei nas mensagens que mandava avisando que estava chegando atrasada. Pensei nos 5 anos de jantares onde eu ouvia conversas sobre a vizinha, sobre a pressão que estava subindo, sobre como o mundo havia mudado, e ficava sentada naquela mesa como uma peça de cenário educada e discreta que não exigia nada. Sai de lá com os olhos marejados, não de tristeza, de alívio, de reconhecimento. Nas semanas seguintes, comecei a retirar minhas coisas da casa com discrição calculada, não de uma vez, não com mala grande, não com nada que levantasse pergunta. Documentos primeiro, os meus, os da minha mãe que eu guardava, tudo que tinha meu nome. Depois coisas sentimentais, um por um, fotos de álbuns que eram meus, cartas guardadas desde a faculdade, um caderno de anotações que eu usava para registrar receitas que minha avó ditava por telefone nos últimos anos de vida dela. Depois, roupas fora de estação. Depois, meu equipamento profissional, por partes, levando na bolsa ao longo de várias semanas como se fossem itens que eu estava levando para usar em atendimento. Meu marido não perguntou nada, ou não percebeu. Aprendi com o tempo que às vezes esses dois são a mesma coisa. Foi nessa época que aconteceu a cena do corredor, a que me ficou mais clara na memória como aquela que confirmou de vez o que eu já sabia. Era uma quarta-feira de tarde. Eu tinha chegado mais cedo do que o esperado porque um atendimento tinha sido cancelado. Entrei pela porta dos fundos que eu usava quando vinha com as mãos cheias. Fui direto para o quarto, coloquei a bolsa na cama e sentei para tirar o sapato. A porta estava encostada. Ouvi a voz da minha sogra no corredor, falando no telefone com uma firmeza que eu não ouvia quando estava na mesma sala que ela. A voz chegava limpa pela fresta da porta. Ela dizia: "Não tem saída fácil não, minha filha. Eu não posso falar nada, né? Senão fico de vilã. Mas vou te dizer, não é vida assim, não. Casamento de filho é difícil quando a nora não encaixa direito na família. A Débora não é ruim, não, mas não é igual a nós. E eu fico com os meus sentimentos engolidos porque meu filho não quer briga.
Fiquei sentada com o sapato na mão. Ela continuou: às vezes penso que quando o dia chegar e ela sair, vai ser um alívio. Que Deus me perdoe, mas vai. Coloquei o sapato de volta. Fiquei sentada ali por um momento, com uma calma que me surpreendeu. Não havia mais raiva. Havia só a clareza de quem ouviu em voz alta a confirmação de uma suspeita que tinha passado anos tentando não confirmar. Ela também sabia. Ela também reconhecia que a situação não fazia sentido. Só que a solução dela era esperar que eu fosse embora. A minha era que eu já estava indo. Só que do meu jeito, no meu tempo, com meu endereço novo esperando por mim. Naquela noite, fiz para meu marido a conversa que eu tinha adiado por tempo demais. Entrei na sala, sentei na cadeira em frente a ele, esperei ele baixar o celular e disse, sem elevar a voz, sem drama, com a precisão de quem escolheu cada palavra com antecedência. Ouvi sua mãe hoje no telefone. Disse que quando o dia chegar e eu sair vai ser um alívio. Quero saber o que você pensa sobre isso. Não o que ela pensa. O que você pensa? Ele tirou os óculos, esfregou os olhos com 2 dedos, fez a pausa que eu conhecia, a pausa de quem está calculando o custo de cada resposta possível antes de falar. Débora, minha mãe tem um jeito difícil. Ela fala coisas que não pensa de verdade. Você não pode levar tão a sério. Olhei para ele por um momento. Depois perguntei. Você sabe que eu deposito todo mês na nossa conta conjunta a minha parte das despesas da casa? Sei. Claro. Sua mãe sabe disso? A pausa dessa vez durou 1 segundo a mais do que deveria. A gente não precisa entrar em detalhe com ela sobre a nossa conta. Então, durante 5 anos eu contribuí com as despesas desta casa e sua mãe passou esse tempo acreditando que eu morava aqui de favor, comendo o que ela comprava, usando o que ela pagava? Ele não respondeu diretamente. Disse algo sobre ser delicado, sobre não querer criar tensão, sobre a mãe ter saúde frágil e não precisar de preocupação. Então sua mãe disse que minha saída vai ser um alívio. Você estava presente em todos esses anos e não disse nada, e agora me pede para não criar tensão. Ele virou o rosto para a televisão que estava desligada. E esse gesto, tão pequeno, tão familiar, tão revelador na sua insignificância, me disse com uma clareza que nenhuma conversa teria conseguido. Não havia nada ali para consertar. Não era um problema que conversa resolvesse. Era a arquitetura inteira daquela relação, construída numa fundação onde minha contribuição era invisível, minha voz era tolerada quando não incomodava, e minha presença havia sido descrita pela própria família como algo que um dia vai embora e vai ser um alívio. Levantei, fui para o quarto, sentei na beira da cama e comecei a fazer plano com cabeça fria. Raiva é imprecisa, plano é melhor. Falei com minha advogada no dia seguinte. Atualizei o mapa do que eu precisava garantir, entendi com precisão os próximos passos. Continuei a rotina normalmente por mais 2 semanas. Acordava, tomava café, ia trabalhar, voltava, jantava, ouvia as conversas sobre a vizinha e sobre como a pressão estava oscilando, lavava a louça, dava boa noite. Por fora, nada tinha mudado. Por dentro, eu estava terminando de montar o que precisava montar. Num sábado de manhã, meu marido tinha um compromisso fixo que ele nunca cancelava, uma reunião de sócios que acontecia mensalmente e que durava a manhã toda. Minha sogra tinha o hábito de ir à missa das 9 com uma amiga da rua, e meu sogro, que raramente saía, naquele fim de semana específico, estava na casa de um cunhado para um almoço de aniversário que tinha sido marcado com semanas de antecedência. Eu sabia de tudo isso. Tinha esperado por essa coincidência com paciência. Combinei com uma empresa de mudança pequena, recomendada por uma colega, discreta, 2 rapazes e um veículo médio, o suficiente para o que eu ia levar. Eles chegaram às 8h30. Levei o que era meu com documentação. A minha cama, que eu tinha comprado no 2º ano de casamento e tinha a nota fiscal no meu nome. O meu armário, adquirido da mesma forma. O equipamento profissional completo. Os livros que eu tinha trazido do meu apartamento. As minhas panelas, que eu tinha comprado aos poucos ao longo dos anos e guardado as notas. O ventilador do quarto, a minha mesa de trabalho que ficava num canto que ninguém usava. As plantas. A samambaia, o cacto e a orquídea da minha mãe, que eu tirei do lugar escuro onde estava
e coloquei com cuidado no fundo do carro, ela que ia ser a primeira coisa que eu ia colocar na janela do lugar novo. Os rapazes trabalharam com uma eficiência que eu tinha pedido. Rápido, silencioso, sem demora. Às 10h20 já estavam carregando as últimas caixas quando ouvi o portão da rua se abrir. Minha sogra tinha voltado mais cedo. A amiga com quem ela ia à missa tinha passado mal e a saída tinha sido cancelada. Ela entrou pelo corredor lateral, viu o veículo, viu os rapazes com as caixas, parou no meio do caminho com a bolsa no braço, olhando de mim para o veículo e de volta para mim. O que está acontecendo aqui? Estou indo embora. Indo embora para onde? O que você quer dizer? Estou me mudando. Ela ficou me olhando com uma expressão que eu nunca tinha visto nela em 5 anos. Não era a expressão de inventário que eu conhecia, não era a expressão de avaliação silenciosa. Era algo diferente. Era susto genuíno. Era a expressão de quem está diante de uma situação que não estava nos seus cálculos. Mas você não pode simplesmente sair assim. Precisa falar com meu filho. Isso não pode ser assim. Pode falar com ele. O número você tem. Ela pegou o telefone. Eu continuei supervisionando os rapazes. Ouvi a voz dela subindo enquanto as últimas coisas eram carregadas. Quando terminou, fiz uma última volta pelo quarto. Estava vazio. Só a estrutura que pertencia à casa. Havia marcas na parede onde coisas tinham estado por anos. O peitoril da janela estava vazio pela primeira vez desde que eu tinha chegado. Peguei a bolsa, desci o corredor, minha sogra estava na sala, telefone na mão, com aquela expressão ainda aberta de quem não fechou o quadro. Débora, espera. A gente precisa conversar. Houve mal-entendido aqui, a gente pode resolver isso. Parei na porta. Me virei para ela. Foi a primeira vez em 5 anos que falei com ela sem baixar o tom antes de começar. Não houve mal-entendido, eu disse. Durante 5 anos eu contribuí com as despesas desta casa, todo mês, sem faltar uma vez. A senhora não sabia porque seu filho nunca contou, mas eu sei o que fiz. E agora eu tenho o meu lugar, então estou indo. Ela abriu a boca. Olhou ao redor, como se a sala que ela conhecia há décadas tivesse mudado de lugar enquanto ela não estava olhando. Mas as contas daqui, quem vai ajudar agora? As contas da senhora são da senhora, eu disse. Eu já tenho as minhas para pagar. Saí. Fechei o portão com cuidado, sem bater. Entrei no meu carro, o veículo de mudança já tinha dobrado a esquina. Coloquei o carro em movimento e fui embora daquela rua sem olhar pelo espelho retrovisor. Não por raiva, porque eu já sabia o que estava atrás e já sabia o que estava na frente, e era a frente que me interessava. Meu marido me ligou 35 minutos depois. Eu estava no espaço no Sumarezinho, supervisionando a entrada dos móveis, quando decidi atender. Débora, o que aconteceu? Minha mãe está em choque. Onde você está? Na minha casa. Silêncio. O que você quer dizer com sua casa? Você foi para um apartamento alugado? Comprei um imóvel comercial há 2 meses. Sala com recepção. Estrutura completa para o meu trabalho. O imóvel está no meu nome. Fui orientada juridicamente antes de qualquer movimentação, então recomendo que você também consulte um advogado para entender o processo a partir de agora. Eu já tenho o meu. Como você tinha esse dinheiro? Você estava escondendo? Estava guardando. Você sabia que eu poupava. Não perguntou quanto. Débora, o dinheiro do casal é do casal. A gente precisava ter conversado sobre isso. Respirei fundo antes de responder. Tinha me custado muito chegar até aquele ponto, e eu não ia perder a calma na última linha. Durante 5 anos, eu depositei todo mês a minha parte das despesas numa conta que você administrava. Sua mãe nunca soube que eu contribuía. Ela me tratou como hóspede de favor, e você estava presente em todos os momentos e não disse nada. O dinheiro que guardei foi o resultado do meu trabalho. Ganho nos fins de semana e nas noites que eu investi na minha qualificação enquanto você dormia. Usei para construir algo que é completamente meu. Sugiro conversar com um advogado. Desliguei. Fui sentar no chão do espaço enquanto os rapazes montavam os móveis. Encostei as costas na parede de cinza claro que cheirava a tinta nova, as plantas do lado e o barulho da rua entrando pela janela. Uma rua tranquila, uma árvore grande na calçada do outro lado, uma padaria na esquina de onde chegava, um cheiro que eu não conseguia identificar, mas que era bom.
Fiquei ouvindo aquele silêncio diferente, aquele silêncio que não é o silêncio de quem aprendeu a calar para sobreviver, mas o silêncio de quem está finalmente num lugar onde não precisa pedir licença para ocupar o próprio espaço. Nos meses que seguiram, a vida foi se organizando com uma clareza quase serena. Abri formalmente o negócio, tirei o CNPJ, coloquei o meu nome na placa da porta. Comecei a atender com estrutura. Ampliei a base de clientes, contratei uma profissional para dividir o espaço 2 vezes por semana. A receita cresceu de uma forma que eu não conseguia prever, mas que fazia sentido, porque quando você trabalha sem o peso de uma casa que te consome a energia, você trabalha inteiro. Recebi uma mensagem de minha sogra semanas depois, não sei como ela conseguiu o contato, perguntando se eu não tinha exagerado na reação, se não teria sido melhor conversar antes de tomar uma atitude tão drástica. Li a mensagem com atenção, do começo ao fim. Depois pus o telefone de lado e fui preparar o café da manhã. Não respondi. Não por rancor, não porque eu ainda estava com raiva. Não respondi porque algumas conversas chegam tarde demais, e porque eu não tinha mais nada a esclarecer para quem passou anos com todas as informações na frente e escolheu enxergar o que era conveniente enxergar. O que ficou desse período? O que eu carrego não como cicatriz, mas como orientação. É simples o suficiente para caber em poucas palavras, mas que levei anos para entender no corpo. Independência financeira não é desconfiança, não é frieza, não é falta de amor. É a diferença entre ter uma voz dentro de uma relação e ser uma presença que se adapta porque não tem outra saída. Entre pertencer a um lugar e existir nele com cuidado para não incomodar. Fiquei 5 anos numa casa onde nenhum documento tinha o meu nome, onde minha contribuição era invisível, onde fui descrita pela própria família como alguém que aceita as coisas como são e não exige nada, como se isso fosse um elogio. E entendo agora por que fiquei. Amei de verdade. Tive esperança por mais tempo do que ela merecia. Tive medo de carregar o rótulo de quem foi embora. Mas aprendi que ficar por medo não é lealdade. É uma prisão bem decorada. Quando saí, levei o que era meu com documentação, as coisas com nota fiscal no meu nome, os papéis, as plantas e a orquídea da minha mãe que ficou anos num canto sem sol e que agora está na janela do espaço, no peitoril, no sol da manhã, exatamente onde eu quero que ela esteja. Deixei para trás o que nunca tinha sido meu de verdade. Hoje, quando subo a escada que leva à sala de atendimento e paro 1 segundo antes de girar a chave, ouço o trinco ceder com aquele clique seco e firme que se tornou o som mais tranquilizador que eu conheço. Fico 1 segundo assim, a mão na maçaneta, a bolsa no ombro, o dia inteiro ainda pela frente. É um hábito que virou ritual. É o segundo em que me lembro de quem disse que eu era uma pessoa que aceita as coisas como são, que não exige nada, que fica no seu cantinho, e sorrio, o mesmo sorriso de sempre, pequeno, quieto. Só que agora é dentro do meu espaço, com o meu nome na placa e a orquídea que voltou para a luz onde sempre deveria ter estado. Eu ouvi cada palavra. Fiquei ali parada no corredor, com a chave ainda na mão, sem respirar. A voz da minha cunhada atravessava a parede como se fosse vidro fino. Naquele momento, entendi tudo. Meu nome é Fernanda. Tenho 40 anos, sou farmacêutica e tenho uma farmácia que construí com as minhas próprias mãos. Era uma segunda-feira de julho, frio de rachar em Porto Alegre, e eu tinha chegado mais cedo em casa porque um dos meus atendentes tinha ligado doente e eu tive que cobrir o turno da manhã sozinha. Estava exausta, com cheiro de álcool nas mãos e vontade de tomar um banho quente e dormir. Em vez disso, ouvi a minha cunhada Simone dizer o seguinte: na sala da minha casa, para a minha sogra Dona Berenice. A farmácia está no nome dela, mãe, mas o Marcelo trabalhou lá por 8 anos. Ele tem direito sobre aquilo. Juridicamente ou não, moralmente ele tem. E a gente precisa do dinheiro agora. Fiquei parada. O corredor tinha aquela luz amarela que eu sempre quis trocar e nunca troquei. Olhei para ela como se fosse a última vez que eu a veria iluminada assim. Mas filha, a Fernanda vai concordar com isso? A Fernanda vai entender. Ela não tem filhos, mãe. O que ela vai fazer com uma farmácia inteira sozinha? Ela tem que pensar na família, no Marcelo, nos nossos filhos, na senhora. Somos família. Ela é só a mulher dele.
Só a mulher dele. 8 anos. 8 anos sendo só a mulher dele. Deixa eu explicar como aquela farmácia surgiu, porque isso é o centro de tudo. Eu me formei em farmácia aos 22 anos, em Santa Maria. Vim para Porto Alegre com uma mala e uma dívida de financiamento estudantil. Trabalhei em 3 farmácias diferentes durante 7 anos, sempre no turno da noite, sempre cobrindo os feriados que ninguém queria. Juntei cada centavo. Vivia em república. Não saía, não viajava. Quando completei 29 anos, assinei o contrato de locação de um ponto comercial no bairro Petrópolis e abri a farmácia Fernanda, nome mais simples do mundo, porque eu não tinha criatividade para mais nada depois de tanto trabalho. Naquele primeiro ano eu era caixa, balconista, farmacêutica responsável e faxineira. Dormia 4 horas por noite. Aos 32, a farmácia estava no lucro. Aos 34, contratei 4 funcionários. Aos 36, abri uma segunda unidade no bairro Menino Deus. Conheci Marcelo aos 33. Ele era representante comercial, simpático, engraçado, o tipo de homem que enche qualquer sala de energia. A gente namorou 2 anos e casou. Ele entrou para trabalhar na farmácia como gerente administrativo porque o emprego dele como representante estava indo mal. Eu topei. Era meu marido. Confiava nele. O que eu não topei foi colocar o nome dele na escritura da empresa. Não por maldade. Simplesmente porque aquilo era meu desde antes de ele existir na minha vida. E na época, ninguém nem levantou esse assunto. Ele nunca pediu. Eu nunca ofereci. A farmácia era minha. Ele recebia salário como funcionário e assim funcionou por 8 anos. Voltando para aquela segunda-feira de julho, entrei na sala. Coloquei minha bolsa no balcão da cozinha. Devagar. Simone virou primeiro. O rosto dela passou por 3 cores em 2 segundos. Fernanda, não ouvi você chegar. Oi, Zay. Dona Berenice estava com as mãos cruzadas no colo. Ela tinha 68 anos e uma expressão que eu conhecia bem, aquela mistura de culpa e determinação que as pessoas usam quando sabem que estão erradas, mas vão continuar do mesmo jeito. Sentei na cadeira de frente, olhei para as duas. Quanto é a dívida? Simone piscou. Não esperava isso. Que dívida? A do Gustavo. Quanto é? Gustavo era o marido dela. Eles tinham uma construtora pequena que há 2 anos estava sangrada por um contrato que deu errado. Eu sabia disso porque Marcelo tinha me contado, em partes, ao longo dos meses. Nunca o valor total. Agora eu queria saber. Simone cruzou os braços. Isso é assunto de família. Eu sou família ou não sou? Escolhe. Ela abriu a boca, fechou, abriu de novo. 340 mil reais. 340 mil. Eu respirei fundo. E vocês estão pensando em pedir para mim resolver como? Não pedir. Simone se inclinou para a frente. Fernanda, o Marcelo trabalhou 8 anos na farmácia. 8 anos da vida dele. Ele ajudou aquilo a crescer. Juridicamente pode ser seu, mas moralmente aquela farmácia pertence a essa família também. Você poderia vender uma das unidades, usar parte do lucro, qualquer coisa, para pagar a dívida da construtora do Gustavo, para salvar a família. Dona Berenice suspirou. Fernanda, você é uma mulher tão capaz, tão inteligente. Sei que você vai fazer o que é certo. Fazer o que é certo. Como se o certo fosse óbvio, e eu é que estava sendo difícil. Dona Berenice, a senhora acha que eu devia fazer isso? Ela me olhou com aqueles olhos de mãe que a vida inteira me deixaram confusa, porque pareciam gentis, mas nunca estavam do meu lado. Filha, família cuida de família. O Gustavo é pai dos meus netos. Simone é minha filha. O Marcelo é meu filho. Vocês são casados. Isso significa que o que é seu também é um pouco deles. Interessante. Levantei devagar. Vou pensar. Você vai conversar com o Marcelo hoje? Simone perguntou, já com aquele tom de quem está organizando o calendário. Vou pensar, Simone. Subi para o quarto, fechei a porta, fiquei sentada na cama por um tempo que não sei medir. Depois peguei o celular e liguei para a minha irmã, Camila, que é advogada em Florianópolis. Cami, preciso que você me explique uma coisa. Expliquei tudo. Cada palavra que tinha ouvido no corredor, cada detalhe da farmácia, do casamento,
Dos 8 anos de Marcelo como funcionário com salário, ela ficou em silêncio por alguns segundos. Fernanda, você entende que eles não têm nenhum direito legal sobre aquela farmácia? Zay. Marcelo recebeu salário por 8 anos. Ele não é sócio. Não tem participação. Trabalho prestado com remuneração não gera direito de propriedade. Se você nunca colocou o nome dele como sócio, aquilo é 100% seu. No divórcio, nem aparece como bem comum porque foi constituído antes do casamento. Eu sei tudo isso, Cami. Então por que você está me ligando? Fiz uma pausa. Porque quero saber qual é o caminho mais limpo. Quero sair dessa situação sem perder minha dignidade e sem deixar nenhuma brecha. Minha irmã entendeu na hora. É isso que acontece quando você cresceu com alguém que te conhece de verdade. Me conta tudo. Com calma. Vamos pensar juntas. Passamos quase 3 horas no telefone. Quando desliguei, eu tinha mais do que um plano, tinha clareza. Marcelo chegou às 8 da noite. Jantamos. Ele estava quieto, o que significava que já tinha conversado com Simone ou com a mãe. Conhecia esse silêncio. Era o silêncio de quem está montando o argumento. Na hora da sobremesa, ele finalmente falou. Minha mãe me ligou hoje. Oi, Zay. Você sabe que a Simone e o Gustavo estão mal. 340 mil reais, sim. Ele olhou para mim. Como você ficou sabendo o valor? Perguntei diretamente. É sempre mais eficiente. Marcelo suspirou. Aquele suspiro que ele usava quando queria que eu me sentisse difícil, complicada, a pessoa que estava atrapalhando as coisas. Fernanda, é minha irmã. Eu sei quem ela é. A gente podia ajudar. Vender a unidade do Menino Deus, usar parte do dinheiro, e o que sobrar a gente guarda. Você continua com a unidade do Petrópolis, que é a principal mesmo. Olhei para ele por um longo momento. Marcelo, você está me pedindo para vender metade do que construí sozinha antes de te conhecer para pagar a dívida que seu cunhado fez? Não é bem assim. É exatamente assim. Falei devagar, sem raiva, porque raiva naquele momento me custaria clareza e eu precisava de clareza. Aquela farmácia do Menino Deus eu abri em 2019, sozinha, com o lucro da unidade do Petrópolis que eu abri em 2013, sozinha. Você recebeu salário todos esses anos, um bom salário. E agora você está me pedindo para desmembrar o que é meu para resolver um problema que não é meu. Você é minha esposa. Sou. E você é meu marido. Então me diz uma coisa. Quando foi a última vez que você perguntou quanto eu estava devendo? Quando foi a última vez que você disse, vou ajudar com o que for meu? Silêncio. Fernanda, você está sendo injusta. Não estou sendo injusta. Estou sendo precisa, que é diferente. Marcelo se levantou. Sabe o que a Simone disse? Que você nunca foi uma de nós de verdade. Que quem não tem filhos não entende o que é sacrifício de família. Ele fez uma pausa. E olhando para você agora, eu acho que ela tem razão. Aquela frase ficou no ar entre a gente como fumaça. Eu não respondi. Levantei, lavei meu prato, fui para o quarto e tranquei a porta. Deitei na cama com o teto como companhia e fiquei ali, somando coisas. 8 natais que eu organizei e paguei. Os remédios que eu separava todo mês para a dona Berenice sem cobrar. Os presentes de aniversário dos filhos da Simone. A festa de 15 anos da sobrinha que eu financiei metade porque a família estava apertada naquele mês. Os finais de semana que eu troquei na farmácia para que Marcelo pudesse ir ao sítio da família em Viamão. Você nunca foi uma de nós de verdade. Peguei o celular. Eram 11 da noite. Mandei mensagem para a Camila. Pode ser que eu precise de você mais do que pensei. Amanhã a gente conversa. Ela respondeu em 30 segundos. Estou aqui. Na terça-feira de manhã, antes de abrir a farmácia, fui ao banco. Abri uma conta corrente nova, em outra instituição, só meu CPF. Depois fui ao cartório e pedi uma certidão atualizada dos 2 CNPJs, o da unidade do Petrópolis e o da do Menino Deus. Guardei tudo na minha bolsa. Na farmácia, chamei minha gerente de confiança, Priscila, que estava comigo desde os primeiros anos. Prisci, vou precisar da sua descrição nas próximas semanas. Ela me olhou com aquela seriedade de quem já viveu coisa suficiente para saber quando uma pergunta não deve ser feita.
Pode contar comigo. Às 11 da manhã, liguei para a Camila. Quero acionar a dissolução da participação informal. Ele nunca foi sócio, mas quero formalizar que não é, nunca foi, e que o vínculo empregatício encerrou. Você vai demiti-lo? Vou encerrar a relação de trabalho. Formalmente, com todos os direitos dele pagos, tudo certinho. Quero que não haja nenhuma dúvida no futuro sobre o que ele recebeu e o que não tem direito de receber. Camila ficou em silêncio por 2 segundos. Você tem certeza? Tenho. Fernanda, isso vai iniciar um processo. A família vai reagir. Que reajam. Fiz uma pausa. Cami, me diz uma coisa. Se eu não fizer nada e continuar como estou, qual é o risco? O risco é que em algum momento, no contexto de um divórcio ou de uma demanda trabalhista mal intencionada, alguém argumente que 8 anos de gestão configuram algum tipo de participação nos resultados. Juridicamente é difícil de sustentar, mas processos existem para cansar. Então vamos fechar todas as portas. Deixa eu preparar a documentação. Dá 3 dias. 3 dias. Certo. Voltei para casa naquela noite como se nada tivesse acontecido. Marcelo estava assistindo futebol. Eu aqueci minha comida, sentei à mesa sozinha, comi em silêncio. Ele não perguntou nada. Eu não ofereci nada. Na quinta-feira, recebi os documentos da Camila por e-mail. Li tudo 3 vezes. Assinei o que era necessário. Na sexta, Marcelo foi trabalhar na farmácia como sempre. Eu cheguei meia hora depois dele. Chamei ele na sala de reuniões. Aquela salinha nos fundos que eu tinha montado com 2 cadeiras e uma mesa pequena quando ainda sonhava em ter reuniões de expansão. Coloquei uma pasta na mesa. Senta, Marcelo. Ele sentou. Olhou para a pasta com cautela. O que é isso? São seus documentos de rescisão. Calculei tudo com um contador. Saldo de salário, férias proporcionais, 13º proporcional, FGTS com multa. Está tudo correto e depositado na sua conta. Ele ficou pálido. Ok. Você está sendo desligado da farmácia. Hoje é seu último dia. Fernanda. Vou precisar que você assine aqui embaixo, confirmando que recebeu todos os valores devidos e que não tem nenhuma pendência. Você está me demitindo? Estou encerrando o seu vínculo empregatício com a empresa. Sim. Marcelo se levantou, a cadeira raspou no chão. Você está fazendo isso por causa da Simone? Por causa do dinheiro que pedi? Estou fazendo isso porque é o momento certo. O momento certo? A voz dele subiu. Eu trabalhei aqui 8 anos, Fernanda. 8 anos da minha vida. E foi remunerado adequadamente por todos eles. A Camila preparou um resumo de cada contra-cheque dos últimos 8 anos, caso você queira conferir. Você é fria. Você é uma pessoa fria e calculista e eu não te conheço mais. Olhei para ele com calma. Você me disse que não sou da família de verdade. Que quem não tem filho não entende sacrifício. Então deixa eu te mostrar o que entendo. Entendo de contrato, de CNPJ, de lucro e perda. Entendo que aquela farmácia foi construída antes de você existir na minha vida e que permanecerá depois que você sair dela. Assina aí, por favor. Ele ficou olhando para mim. Depois olhou para a pasta. Depois olhou para mim de novo. E o nosso casamento? Isso é uma conversa separada. Ele assinou. Naquele sábado, Simone apareceu na minha porta sem avisar. Eram 8 da manhã. Ainda estava de pijama. Abri a porta. Bom dia, Simone. Você demitiu o Marcelo. Ela estava tremendo. Não de frio. Você demitiu o meu irmão da empresa dele. Da empresa dele, não. Da minha empresa. Você é uma víbora. Entre. Faz frio. Ela entrou porque não sabia o que fazer com aquela calma. Sentou na sala sem ser convidada. O Marcelo está destruído. Você entende o que fez? Entendo que paguei todas as verbas rescisórias corretamente e que ele pode usar esse tempo agora para buscar outro emprego ou montar algo próprio. Você fez isso de propósito, para punir a gente por ter pedido ajuda. Simone. Fui buscar água na cozinha, trouxe 2 copos, coloquei um na frente dela. Você e sua mãe me disseram, na minha sala, que eu nunca fui uma de vocês de verdade, que quem não tem filho não entende sacrifício de família, que o que é meu pertence moralmente a todos vocês porque vocês são sangue e eu sou só a mulher do Marcelo. Não foi bem isso que... Foi exatamente isso. Eu estava no corredor.
Ouvi cada palavra. Tomei um gole de água. Então eu fiz o seguinte. Concordei com vocês. Vocês têm razão, eu não sou da família de vocês. E já que não sou da família, não tenho obrigação nenhuma de resolver os problemas de vocês. E já que o Marcelo é da família de vocês, e não da minha, faz todo sentido que ele vá trabalhar em outro lugar. Simone ficou olhando para mim. Você é uma pessoa horrível. Ou sou uma pessoa que aprendeu com o que vocês me ensinaram. Vai se arrepender disso. O Marcelo vai entrar na justiça. Que entre. A Camila já antecipou todas as possibilidades, mas pode dizer para o Marcelo que vai ser mais caro do que 340 mil reais em honorários de advogado para chegar em resultado zero. Ela se levantou, saiu sem dar tchau. Fechei a porta. Fui para a cozinha, lavei os 2 copos, olhei pela janela para a rua lá embaixo. Uma mulher passava com um cachorro, uma criança corria na calçada. A vida continuava completamente indiferente aos 340 mil reais que não eram meus pagar. Naquele mesmo sábado à tarde, fiz mais 3 coisas. Primeiro, liguei para o plano de saúde e retirei Marcelo do meu plano corporativo. Ele tinha até o fim do mês coberto. Depois teria que contratar o dele. Era o correto. Segundo, liguei para o banco e removi o nome dele da conta conjunta que a gente tinha para despesas da casa. Transferi para a conta nova o equivalente à minha parte nas despesas dos próximos 3 meses, para não haver nenhum argumento de abandono financeiro. Terceiro, liguei para a minha irmã Camila. Cami, quero iniciar o processo de separação. Uma pausa. Você tem certeza? Tenho certeza há mais tempo do que gostaria de admitir. Fernanda. Ele me disse que eu nunca fui família de verdade, que quem não tem filho não entende sacrifício. Fiz uma pausa. Cami, eu tentei ter filhos. Você sabe disso. 3 anos de tratamento. 3 perdas. Ele esteve em uma delas. Nas outras 2, estava no sítio da família. Minha irmã ficou em silêncio por um longo tempo. Eu vou cuidar de tudo, tá? Você não precisa se preocupar com nada jurídico. Eu sei. Obrigada. Desliguei. Sentei no chão da cozinha, as costas na geladeira. Fiquei ali um tempo. Não chorei. Só fiquei. Na semana seguinte, Marcelo foi para a casa da mãe dele. Levou algumas malas. Eu deixei o apartamento como estava. Não tirei nada dele. Comprei comida para mim, organizei minha rotina, abri a farmácia segunda-feira às 8 como sempre. Priscila me olhou quando entrei. Está bem? Estou. Precisa de alguma coisa? De que você continue sendo a melhor gerente que eu já tive. Ela sorriu. A gente não falou mais sobre isso. Na quinta-feira, Dona Berenice ligou. Eu deixei tocar 3 vezes antes de atender. Fernanda, filha, preciso conversar com você. Pode falar, Dona Berenice. O que você fez com o Marcelo foi muito duro. Ele está arrasado. Está aqui em casa, sem trabalho, sem rumo. Você não precisava ter feito isso. Com todo o respeito, eu precisava sim. Você é casada com ele, tem obrigações. Tinha obrigações que cumpri por 8 anos, e por 8 anos ouvi, nas entrelinhas e às vezes diretamente, que eu era menos parte dessa família porque não dei filhos ao Marcelo. Dona Berenice, a senhora chegou a me perguntar uma vez se eu estava desperdiçando o melhor tempo por focar na farmácia. Lembra disso? Silêncio. Eu disse isso com carinho. Sei que sim, mas disse. E eu ouvi, e arquivei. E continuei fazendo churrasco de domingo, e comprando remédio para a senhora, e pagando metade do aniversário de 15 anos da filha da Simone, e fazendo tudo o que família faz, mesmo sem ser família de verdade. Eu nunca disse que você não era família. A Simone disse, na minha sala. E a senhora concordou. A senhora disse que sangue é sangue. Uma pausa longa. Fernanda, eu estou velha, cometo erros. Eu sei, Dona Berenice, e eu não guardo raiva da senhora, juro que não guardo, mas também não vou fingir que aquelas palavras não foram ditas. A gente precisa ser honesta sobre onde estamos. E onde estamos? Em lugares diferentes. E tudo bem, eu desejo saúde para a senhora de coração, mas não vou mais me responsabilizar por resolver os problemas dessa família. Desliguei com gentileza. 2 semanas depois, a Camila me mandou os documentos do divórcio para eu revisar.
Limpinho, claro, sem nada para dividir. A farmácia era patrimônio anterior. O apartamento estava só no meu nome. A conta conjunta tinha sido encerrada. Não havia bens comuns. Enviei de volta assinado dentro de 1 hora. O Marcelo recebeu na semana seguinte. Ligou. Você realmente vai fazer isso? Já está feito, Marcelo. 8 anos. 8 anos, sim. Eu errei. Eu sei que errei. Mas você podia ter conversado comigo antes de tomar tudo isso. Fiz uma pausa. Pensei na resposta com cuidado. Marcelo, eu tentei conversar quando me disseram que eu era só a mulher de você. Tentei quando você chamou minha reação de falta de entendimento sobre sacrifício. Tentei quando você foi dormir no quarto de hóspedes e ficou em silêncio por 3 dias. Em algum momento de tudo isso você perguntou como eu estava? Silêncio. Não perguntou, porque para você a conversa era sobre o dinheiro. Para mim, a conversa era sobre o que vocês revelaram que pensavam de mim. Respirei fundo. Eu não consigo ficar em um casamento onde o outro lado me vê como um recurso disponível, não como uma pessoa. Não é pessoal, é só honesto. E os nossos anos juntos não valem nada? Valeram muito. Por isso, estou te deixando ir sem mágoa, com tudo que é seu, pago corretamente, sem processo, sem briga. Que mais você poderia querer? Ele ficou em silêncio por tanto tempo que eu quase achei que tinha desligado. Que você ficasse. Eu sei, fiz uma pausa. Mas você queria que eu ficasse como o quê? Como a mulher que paga as contas e não faz parte da família de verdade? Isso não é ficar, isso é permanecer. Ele desligou. Eu segurei o telefone por um momento. Depois o coloquei na mesa e fui fazer café. O inverno passou. Agosto chegou com aquele frio seco de Porto Alegre que resseca os lábios e faz a gente querer ficar dentro de casa. Eu abria a farmácia todos os dias, atendia os clientes, supervisionava a equipe, tomava as decisões. Era igual ao que eu fazia antes, só que sem a camada de peso que eu não tinha percebido que carregava. Uma manhã, um cliente antigo me perguntou se eu estava diferente. Diferente como? Mais leve. Ele franziu a testa como se tentasse definir. Não sei explicar. Você parece mais você mesma. Eu sorri de verdade pela primeira vez em muito tempo. Em setembro, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Era o Gustavo, marido da Simone. Fernanda, eu sei que não tenho direito de pedir nada, mas queria me desculpar. O que aconteceu foi errado da nossa parte. Nós erramos com você. Fiquei olhando para a mensagem por alguns minutos. Depois respondi. Obrigada por escrever, Gustavo. Espero que vocês consigam resolver a situação financeira. De verdade. Mas nossa história ficou onde ficou. Ele não respondeu mais. Estava tudo bem. Em outubro, o processo de divórcio foi homologado. 2 páginas, sem audiência, sem litígio. Eu e Marcelo éramos pessoas adultas que não tinham nada a dividir além de 8 anos que cada um levaria de um jeito diferente. Saí do cartório e fui direto para a farmácia. Priscila estava no caixa quando entrei. Tudo certo? Tudo certo. Ela assentiu. A gente não precisava de mais do que isso. Naquele fim de semana fiz algo que não fazia há anos. Peguei o carro, saí de Porto Alegre e fui sozinha para Gramado. 2 dias. Um hotel pequeno, com lareira, aquele tipo de lugar que a gente sempre adia para quando tiver companhia e depois percebe que companhia nunca foi o que faltava. Caminhei na rua fria, comi fondue sozinha, dormi 10 horas seguidas as 2 noites. Na manhã de domingo, fui tomar café em um bar pequenininho perto do hotel e fiquei olhando pela janela para a rua molhada. Pensei na farmácia que abri aos 29 anos, com medo de não conseguir pagar o aluguel do 2º mês. Pensei nos 7 anos dormindo pouco antes disso, nas repúblicas barulhentas, no financiamento estudantil que levou quase 5 anos para quitar. Pensei em tudo que tinha construído e em como, por um bom tempo, tinha me acostumado a diminuir isso para caber em uma definição de família que nunca tinha me incluído de verdade. Não me arrependo de nada que fiz. Poderia ter sido mais gentil em alguns momentos, talvez. Poderia ter dado mais explicações. Mas a verdade é que eles não pediram gentileza. Pediram que eu me apagasse. E quando eu me recusei a me apagar do jeito que eles queriam, me apaguei de outro jeito, da vida deles.
Saí de Gramado com o carro cheio de frio bom e a cabeça mais organizada do que tinha estado em anos. Em novembro, exatamente 4 meses depois daquela segunda-feira de julho, contratei um consultor para avaliar a expansão da farmácia. Estávamos pensando em uma terceira unidade, Zona Sul. Os números eram bons. Na reunião com o consultor, ele me perguntou como eu tinha começado. Com uma mala e uma dívida de financiamento. Ele riu. Achei que era piada. Não estou brincando. Eu sei. Ele ainda estava sorrindo, mas com respeito agora. É que são exatamente essas as histórias que costumam dar certo. Não respondi. Só olhei para a planilha na minha frente, para os 2 CNPJs, para os números que representavam 19 anos de madrugadas, de finais de semana, de escolhas que em algum momento alguém achou que podia fazer por mim. Ninguém faz por mim. Nunca fizeram. Às vezes as pessoas me perguntam se eu me sinto sozinha. Respondo que não. E é verdade. Solidão é diferente de solitude. Solidão é estar com a pessoa errada e se sentir invisível. Solitude é estar consigo mesma e se sentir inteira. Por muito tempo eu confundi as duas coisas. Se eu pudesse voltar ao corredor daquela segunda-feira de julho, com a chave na mão e o frio de Porto Alegre na nuca, mudaria alguma coisa? Entraria na sala mais rápido, talvez? Ou ficaria escutando por mais tempo, só para ter certeza de que ouvia tudo? O resto, cada passo que dei depois, faria exatamente igual, porque aprendi que existem 2 tipos de família. O tipo que diz que você pertence enquanto for útil, e o tipo que não precisa dizer nada, porque simplesmente está lá, te vê de verdade, te quer sem contrapartida. Ainda estou construindo o segundo tipo. E estou fazendo isso com calma, com cuidado, no meu tempo, do jeito que sempre fiz tudo na vida. Tijolo por tijolo, centavo por centavo, sem pedir permissão para ninguém.